Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla, está no ar mais um Autospod, podcast mais atípico desse Brasil. Minha gente, uma salva de palmas. Muito bem. Estamos aqui nos estúdios em São José dos Campos, aqui na Luna Aba, gravando com o pessoal aqui da equipe, gravando com o Luciano Lacerda, a Ida Brito. Então, fiquem ligadinhos, se inscrevam no canal para não perder nenhum episódio, que tem muito conteúdo bacana. Deixa aqui seu joinha, curte, compartilha. É uma forma de apoiar aqui a produção de conteúdo e levar para mais e mais famílias, tá bom? O tema escolhido de hoje são mitos na nossa comunidade do autismo. Alguns temas dão muitas polêmicas aqui. Na verdade, eu não me conformo ainda de determinados tópicos ainda serem temas de argumentação. Ainda mais na nossa comunidade, mas vira e mexe, isso volta. Então, trouxe ele aqui para a gente debater sobre isso, principalmente nessa parte científica, minha gente. Vamos ver se a gente consegue bater o martelo nisso? E se não for para a gente bater o martelo de uma vez, para vocês compartilharem para o máximo de pessoas, né? Para a gente espalhar informação, combater a desinformação dessa internet. Então, recebam com muito carinho o Luciano Lacerda. Uma salva de palmas! Obrigado. Olha, Luciano, uma vez eu conversando com o Léo Costa, ele me disse que uma mentira propagada na internet, não na internet, na verdade, mas assim, uma mentira repetida, né, de pseudociência ou algo do tipo, ela demorava em cerca de 7 anos para começar a esvanecer. Uma coisinha boba ali, lançada, assim, como quem não quer nada. Esse era mais ou menos um efeito de uma pseudociência jogada no ar. Tem algumas dessas aqui que a gente separou que eu acho que já tem mais tempo, viu? Então, já estão fazendo aniversário. Já estão aniversariando aí. Você sabe que tem uma coisa interessante? Uma experiência que eu acho que quem é da comunidade, se algum dia tiver oportunidade, vale a pena. É conversar com mães que começaram a fazer essa luta política na década de 80. Porque você tem Marisa Fúria, você tem a Maria do Carmo Torinho, a Ana Maria, tem uma galera que fundou a AMA de São Paulo, depois a AMA de outros lugares e a Associação Brasileira de Autismo. E eu tenho a oportunidade de conversar muitas vezes com elas. É muito interessante você conversar, porque você vai entendendo o que aconteceu naquela época. São ciclos. Então, assim, você tem uma coisa que depois ela cai. Aí, por exemplo, o primeiro grande ciclo foi da secretina, como cura para autismo e tal. Então, ele bombou, aí teve os estudos, aí mostrou que não era nada, aí é cíclico. E eu não estou há tão pouco tempo assim. Claro que elas estão há muito mais do que eu, a gente tem que respeitar, reverenciar a história delas, mas eu estou há um bom tempo já nessa comunidade e o que é interessante, porque eu já consegui mais ou menos pegar 2 gerações disso, é ver que você tem uma picaretagem que ela é divulgada num certo momento e depois ela arrefece, e aí você tem outra, mas são as mesmas pessoas. Então, você tem, por exemplo, quando eu entrei, você tinha um certo conjunto de pessoas que divulgavam, por exemplo, MMS, que era muito forte na época, que é aquela alvejante industrial que se deu muito para as crianças, se dá ainda para crianças, ou se coloca no reto das crianças. Era muito forte. Tinha um negócio chamado Protocolo DAN, que ninguém fala mais. DAN é Defeat Autism Now. Derrotando... Depois, não sei como é que traduzir, se é curando o autismo agora, mas é derrotando o autismo agora, que é um grupo americano, tal, e aí fizeram um protocolo que tinha um monte de coisa, suplemento, dieta e tal. Era o protocolo DAN, e tinha mais umas coisas lá, que tinha na época, não lembro todas delas. Aí, tinha aquelas pessoas que divulgavam. Se você olha, as pessoas hoje que estão divulgando as outras modas de hoje, são as mesmas pessoas. Elas vão reciclando, porque a comunidade, ela vai se renovando. Porque você tem pessoas que já são pais de adultos, né? E eles vão se afastando, muitas deles vão se afastando da comunidade ou vão criando outras comunidades paralelas específicas de adulto. Mas a comunidade está se renovando, que você tem um grupo novo de mães que receberam o diagnóstico agora, então é a hora de vender para elas. E aí, essa galera, depois de um tempo, percebe que isso não vai levar a lugar nenhum, ou alguns continuam iludidos e tal. Mas aí depois vem outra leva de mães que receberam o diagnóstico. Aí você tem uma mentira que está desgastada, se a pessoa procurar, ela vai ver que é falso, mas você tem uma mentira nova agora, você tem uma invenção nova.
Então, é muito legal você conversar com uma pessoa que está há muito tempo na comunidade, porque ela já passou por tudo isso, já viu todas essas coisas miraculosas passarem, assim, uma após a outra, e as mesmas pessoas venderem. Nossa, porque a gente que, né, assim, a gente já está há um tempo, vai ficando calejado, então, e é sempre o mesmo perfilzinho, né, de estardalhaço que começa. Então, nossa, eu também, bom, sou nova nisso, né? Estou há 7 anos, mais ou menos. E eu fico chocada ainda também com esses ciclos. Mas, por exemplo, vacina. Vamos começar pela vacina. Eu não me conformo, Lucelmo. Como? De tempos em tempos, de novo. Vacina e autismo, essa correlação absurda, né? Essa já está fazendo cabelo, já está com cabelo branco. Gente, não é possível, né? Mas esse é um assunto que é muito importante a gente explicar bem certinho, porque as pessoas têm dúvida genuína e esta dúvida, ela produz uma das maiores ameaças à saúde global. Está na lista de 10 maiores ameaças à saúde do planeta. Que é o seguinte, eu vou explicar da maneira mais didática e aprofundada possível para as pessoas entenderem. Essa história começou com um cara chamado Andrew Wakefield. Era um médico inglês que reuniu um grupo de pesquisadores e decidiu pesquisar a relação entre vacina e autismo, certo? Ele disse o seguinte, tem um artigo que ele publicou em 98, na Lancet. Nesse artigo diz assim, olha, apareceram na minha clínica um conjunto de crianças aqui que, logo depois que tiveram a vacinação, tiveram sintomas de autismo. Então, eles vieram para cá. E eu fiz a análise deles e está aqui o resultado. Qual é a análise? Ele diz o seguinte, olha, a gente olhou o intestino dessas crianças, eles tinham problemas intestinais e tal, a gente olhou o intestino, e no intestino tinha traços de sarampo. Só que essas crianças não tiveram sarampo, elas tomaram a vacina de sarampo, a tríplice viral. E aí, a gente olhou o intestino, tinha traços de sarampo, isso tornou o intestino mais permeável, e aí houve ali um conjunto de alterações cerebrais em decorrência dessa relação com o intestino que produziram um autismo. Então, ele diz isso no artigo e publica o artigo. E aí, imediatamente, começou uma hesitação vacinal enorme. As pessoas pararam de se vacinar. Ele disse que não era para vacinar mais, ele deu entrevista e tal. Então, houve um movimento muito grande nesse sentido. Bom, aí depois, uma série de outros cientistas e de jornalistas começaram a olhar direito para aquela situação e viram que não é isso que aconteceu. Aconteceram outras coisas diferentes. Primeiro, ele não recebeu criança nenhuma no consultório. Um grupo de advogados aliciou as famílias para entrar com processo. E aí precisava de um laudo médico, aí mandou para ele via advogados. Entre essas crianças, tinham crianças que não eram autistas, tinham crianças que tinham o diagnóstico antes da vacina, tinham crianças que tinham aparecido os sintomas bem depois. Ou seja, e um ou outro caso que estava mais próximo ali. Então, a maneira que ele descreveu o recrutamento era falsa, era fraudulenta. E depois o médico, porque veja, ele era o chefe da pesquisa, ele não abriu o intestino de ninguém. Quem fez isso foi os médicos auxiliares. O médico que abriu disse assim, deu a declaração pública, disse, eu fiz o relatório, não tinha nada no intestino deles. Isso que está aí é mentira, é fraude. Ele se retirou da pesquisa, né? E outros também se retiraram. Você pede para tirar o seu nome porque os dados eram fraudados. Depois se descobriu que ele recebeu uma propina violenta dos advogados, o médico, não, o Andrew Wakefield, e que ele também tinha patenteado uma outra vacina de sarampo que ele queria colocar no lugar. Então, foi tudo falso. E aí o artigo foi retratado, ele foi retirado, ele está despublicado, né? Ele perdeu o direito de clinicar, inclusive. Bom, aí você tem outras implicações, outros problemas éticos que ele cometeu. Não foi só por isso. Bom, e aí, essa questão não arrefeceu, como, em tese, arrefeceria depois de 7 anos, sei lá, em 2005, né? Isso não aconteceu. O que aconteceu é que continuou tendo a hesitação vacinal, e aí as pessoas disseram, bom, então agora temos que fazer outros estudos. Embora aquilo não fizesse sentido, biologicamente, a gente faz um estudo mais amplo quando a gente tem uma coisa chamada plausibilidade. Se você disser assim, Lucelmo, eu acho que o que cura autismo mesmo é 3 pulinhos de manhã, 3 à tarde.
Ninguém vai fazer uma pesquisa, porque não faz sentido, não tem plausibilidade, né? Então, você pode dizer, mas ninguém fez a pesquisa provando que 3 bolinhos não dá certo. Porque não vai se fazer. No caso da vacina, não havia plausibilidade, mas precisou fazer por conta da opinião pública. Bom, e aí eles fizeram. A última meta-análise é de 1,2 milhões de crianças. Mas teve um estudo especialmente muito importante, que é da Noruega. Porque nos países nórdicos, eles têm uma coorte, né? Eles têm dados de toda a população. Então, eles pegaram toda a população do país inteiro e dividiram quem tomou vacina e quem não tomou vacina. E foram analisar os níveis de autismo nos dois. E o nível é o mesmo. Exatamente o mesmo. E houve inúmeras outras pesquisas, mas essa foi a mais forte, assim, né? Ou seja, a gente demonstrou claramente, por meio de inúmeras pesquisas, que não há relação entre vacina e autismo. E não há relação entre vacina com ou sem mercúrio, que é uma variação desse discurso. Como é que a gente sabe disso? Você tem nos Estados Unidos, por exemplo, estados que não têm o mercúrio, que mandaram tirar antes, né, o timerosal, e outros uns que tiraram, outros que não tiraram. Aí você avalia aqueles que tomaram com ou sem mercúrio, o nível é o mesmo de autismo, a quantidade é a mesma, quando você usa a mesma metodologia. E teve outros estudos, eu estou citando os mais importantes. Então, nós temos clareza disso. Só que aí você vê discursos antivacina até hoje, né? E eles voltaram muito fortes depois da pandemia, Sim. por conta da discussão da vacina da pandemia, que é outro debate. Aí, por exemplo, sempre aparece muito comentário quando você fala sobre isso, e um comentário recorrente é assim, porque esses cientistas estão querendo esconder a causa do autismo. Eu quero elaborar uma hipótese aqui para você, eu quero dar um exemplo para você entender por que isso é o contrário. Quem quer fazer pesquisa de vacina é essa pessoa que muito provavelmente quer esconder qual é a causa do autismo. Eu vou explicar por quê. Imagina o seguinte, que alguém diz assim, Luciano, sabe o que eu acho? Eu acho que o autismo é causado por uma má formação da glândula pineal. Eu acho que é isso. Você acha que é isso? Quer fazer uma pesquisa? Vamos fazer a pesquisa, então. Só que eu quero fazer uma pesquisa que realmente seja grande, uma pesquisa que vai provar isso mesmo. É isso? Então tá bom. Então nós precisamos ter uma quantidade enorme de pessoas que a gente vai analisar a glândula pineal, a formação, pessoas com autismo e pessoas sem autismo. Certo? Certo. Então tá bom. Então, se eu for fazer aqui, eu não tenho pessoas o suficiente para fazer. Porque eu tenho que ter uma quantidade muito grande. Então eu tenho que fazer aqui e tenho que ter em várias outras universidades. Então, tá bom. Então, vamos ligar para as outras universidades, vamos ver o que a gente consegue fechar, a gente vai ver bolsa. Aí você começa a ligar, começa a conversar. Aí, depois que você fecha com alguma, você vê a documentação. Aí, você manda a documentação, você vê bolsa, você vê custo. Enfim, isso é 6 meses, tranquilamente, 1 ano para você fazer isso. Digamos que você combinou com 50 universidades no mundo. E aí, todo mundo vai pegar pessoas de perto e vão fazer isso. Beleza, tá bom. Agora, a gente vai ter que escrever o projeto direitinho. Então, alguém vai ler toda a literatura, algumas pessoas, tudo que já foi publicado sobre isso. O outro vai ter que elaborar a metodologia, porque, por exemplo, não pode abrir a cabeça da pessoa. Você tem que usar o quê? Uma ressonância magnética estrutural, por exemplo. Vamos escrever como vai ser isso, ler tudo que já falaram sobre isso, vamos escrever. Agora vamos passar pelo comitê de ética. Como é que nós vamos recrutar as pessoas, onde que elas vão, como é que... Aí eu tenho que fazer isso, mas ter que fazer a avaliação clínica para ver se aquelas pessoas realmente são pessoas autistas, para ver qual é o perfil. Você tem deficiência intelectual, seu nível 1, nível 2, nível 3. Então eu tenho que fazer, por exemplo, uma EIDOS, uma ADR, eu tenho que fazer uma VISC, eu tenho que fazer um ABAS 3 ou um Vineland, ou seja, eu tenho que fazer uns 3 dias de avaliação com vários profissionais para fazer a avaliação clínica. Então tá bom, vamos fazer isso. Vamos conseguir dinheiro agora. Isso aí tranquilamente, isso que eu estou falando, são centenas de milhões de dólares, tá bom? Aí a gente ajeitou. Se eu vou fazer num lugar, e vamos imaginar que nesses lugares eu vou ter aí, por exemplo, 1.000 pessoas, certo? Cada um desses lugares. Bom, se eu for fazer uma avaliação de 3 dias com cada um, em tese, você teria 3.000 dias. 10 anos. Então, não posso ter isso, né? Eu tenho que ter, eu vou ter que ter muitas equipes profissionais. Em vez de ter uma equipe, eu tenho que ter várias equipes profissionais. Então, eu tenho equipe como psicóloga, fono, teórico, não sei o que. Eu tenho que ver várias. Então, tá bom. Então, o negócio que eu pensei no começo, que ia ser algumas centenas de milhões de reais, talvez dólares, vai chegar a muitas centenas, talvez chegue a, bilhão, não sei. Bom, eu vou lá e faço isso tudo. E eu fico aí
3 anos trabalhando no projeto, 1 ano trabalhando na recrutamento, depois mais 2 anos trabalhando na execução, depois mais 1 ano de análise, depois mais 1 ano para mandar para as revistas, para conseguir publicar. Então, eu estou falando de 8 anos de trabalho, mais ou menos, porque é assim que a ciência funciona, uns 8 anos. Aí eu cheguei à conclusão. A conclusão é a seguinte: não tem nenhuma relação. Quando você pegou o grupo com autismo, sem autismo, a glândula pineal era a mesma. Aí alguém levanta na mesa e diz assim: então é igualzinho às outras pesquisas, as 8 outras pesquisas que tinham sido feitas sobre isso. Quê? Vocês fizeram 8 pesquisas desse jeito, as 8 disseram que não tinha relação e nós fizemos a 9ª? É isso que está acontecendo com a vacina. Nós já fizemos essas pesquisas. Então agora, esse esforço, todo esse dinheiro, devia estar sendo investido naquilo que a gente sabe que, de fato, tem plausibilidade. Eu vou te dar um exemplo. Estava discutindo isso agora, porque gravei antes aqui com o Guilherme. Nós tivemos uma pesquisa bem grande da Cell. A Cell é uma revista top, assim, de 2021, essa pesquisa. Eles analisaram 1.200 estudos genéticos que a gente chama de exoma, de autistas. E aí eles fizeram lá uma análise, bacana análise, de genética. Qual é o problema? Que pessoas autistas, de um modo geral, têm uma genética muito complexa. Então, às vezes, ela tem alterações genéticas que podem colaborar com o autismo em 100 genes, em 200, 400 genes. Então, 1.200 exoma parece que é muito, mas na hora de você ver as variações nas pessoas, acaba não sendo. Mas e se eu tivesse, por exemplo, 1 milhão de genomas e eu tivesse a inteligência artificial integrando, interpretando esses dados? Aí, meu amigo, aí nós conseguiríamos estratificar muito mais. Com esse dinheiro, a gente faria isso. Mas agora, ao invés de eu fazer isso, que a gente sabe que existe um peso genético enorme, gigantesco, a gente sabe. A gente sabe que se a gente fizesse uma quantidade enorme de exomas, ou até de genoma, que é mais caro, mais complexo, seria melhor, teria mais dados. Se a gente fizesse, digamos, 500 mil genomas, a gente teria um dado extraordinário. Não, vamos fazer aqui porque o conspiracionista quer, porque o camarada que acha que tudo é alguém que está escondendo dele. Se ele fizer, qualquer pesquisa que fizer séria, vai dar a mesma coisa. Tem coisas que a gente já pesquisou muitas vezes. Eu sei que se eu jogar isso aqui para cima, vai cair. Você sabe, todo mundo sabe. Mas e pode não cair? Pode, em tese, pode acontecer algum fenômeno físico que a gente nunca viu. Mas ele vai cair. Então, imagina se eu vou ficar pesquisando agora. Imagina, eu vou pegar e vou financiar uma universidade de física que quer ver se a gravidade existe ou não existe. Então, ninguém vai fazer isso. E é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos gastando dinheiro com aquilo que a gente já sabe. Quando as coisas que a gente precisa saber, não tem dinheiro para pesquisa. Tenta fazer uma pesquisa genética, tenta conseguir um financiamento decente. Não vai conseguir. Um genoma, é claro que para a universidade é diferente, mas um genoma, se for procurar, é 20 pau. É 20 mil. Imagina se você vai fazer isso para 10 mil pessoas. Uhum. E depois de você fazer o genoma, você tem toda a questão. Esses dados. Exato. Então, você precisa de uma infraestrutura de inteligência artificial enorme, porque nós estamos falando de trilhões e trilhões e sei lá quantos nomes de dados aqui que vão estar presentes, né? Então, o problema é que o recurso não é infinito. Ali tem um pote de dinheiro, você pega o dinheiro que você quiser. A quantidade de cientistas não é infinita. Tem a quantidade de gente que... Então, eu estou gastando naquilo que, de fato, não é relevante, naquilo que a gente já sabe. É claro, tem um discurso conspiracionista, que é o discurso assim, não, mas... na verdade, é o contrário do que estão falando aí. Mas eles estão querendo esconder. Esse discurso ele não faz o menor sentido. Por que ele não faz? Imagina que você é da loja de vacina. Aí um cara, lá no Uzbequistão, ele está com um projeto. Aí eu ligo para ele, deixa eu te falar, posso depositar um dinheiro na sua conta para você dizer aí que não faz mal? Imagina que você tem milhares de pesquisadores do mundo inteiro, você nem sabe quem está pesquisando. Eu posso pesquisar isso, não vai passar por ninguém, eu vou mandar para publicar, para publicação. Então, esse controle que as pessoas acham que existe, ela não existe para os cientistas, né? Pelo contrário, a ciência tem que ter autonomia, porque se não tiver autonomia, acaba virando a serviço de político. Sim, né? Ou você tem assim. Uma censura. Não pode. A ciência tem que ter essa liberdade. Sim. Então, não existe esse controle, não tem como existir, nem se quisesse, né, existir esse controle. E aí, esse
esse mito é um mito que traz prejuízos grandes. Sarampo, por exemplo, toda hora está voltando. Os Estados Unidos agora. Exato. A gente está vivenciando de novo essas doenças... Que estavam quase extintas. Não é? Isso não é um absurdo? A gente, em 2025, ter que vivenciar esses surtos de doença velha de guerra. Exatamente. Doenças, assim, que, gente, não faz sentido a gente, nesse século, ter que falar dessas doenças, assim, superadas há muito, né? É muito triste, é muita ignorância. Ignorância, assim, escolhida, né? Tipo, escolho ser ignorante, né? Então, é confuso. Então, gente, esse tipo de informação, esse tipo de esclarecimento, isso precisa ser, assim, pulverizado, sabe? Então, o Luciano desenhou para vocês. Eu me irrito um pouco mais, tenho vontade de xingar, no caso. Mas, não, tem aqui desenhado com boa vontade, com boa fé, para aqueles que têm dúvidas genuínas, né? Aqueles que acabaram de chegar na comunidade, não é mesmo? Então, que tenham dúvidas, de fato, do porquê. Porque isso é um mito que foi lançado. Você vê o dano que não causa um imbecil de um cara desse, esse Andrew aí, assim, que se você não morreu, eu te mato, né? Quer dizer, assim, eu tenho vontade de falar, se você não morreu, eu te mato, cara. E que faz uma barbaridade dessa, e isso repercutindo, ainda reverberando para todo, sempre e além, né? E o pessoal fica com essas questões. Isso tudo tem sido muito agravado, que a gente vivencia hoje na internet. Sim, com certeza. E pior, porque isso tem sido chancelado nesses últimos tempos por médicos na internet. Porque eu tenho visto muitos perfis de médicos. Não para de chegar um monte de gente mandando, Mirella, olha esse médico, Mirella, olha esse médico. Direto eu estou conversando com a Anitta, e aí o povo me manda print, me manda não sei o que lá dos médicos, tiktokers, jovens, tal, antivax. Falo, cara, não, sabe? Esse fenômeno atual dos médicos é um fenômeno... Ele não é atual, né? Sempre existiu, mas agora talvez ele fique mais aparente ou tenha mais. Eu não sei dizer, não sei nem se dá para saber disso. Ele é um fenômeno muito complexo, porque você tem uma parte dessas pessoas que é assim, ó. Quem já esteve numa sala de aula de universidade sabe que tem gente que está estudando e tem gente que não está, sabe? Que está pensando na festa que vai ter à noite, que não está nem aí, que não está aprendendo ou que não está entendendo nada de aula nenhuma. E aí depois vai para o TikTok falar essas coisas, né? Então você tem uma parte que realmente tem um problema de formação muito grave. Né, que não entende nada do que é uma pesquisa científica, né? Porque assim, a pesquisa ela tem critérios. Eu pego a pesquisa, veja, se eu pegar a pesquisa e eu tiver um olhar para aquilo que eu acredito, para as minhas crenças, eu vou, se a crença minha for que aquilo é verdade, vou dar um exemplo. Eu gosto de café, eu tomo café. Então vem um estudo para mim que diz que o café faz mal. Eu digo, esse estudo não é bom. Aí vem um outro estudo que diz que o café faz mal. Esse aqui é um estudo bom. Por quê? Porque eu estou só corroborando aquilo que eu acredito, aquilo que são as minhas crenças. Outra coisa é quando você estuda a metodologia da ciência e aí você olha para o estudo e diz, eu não quero saber qual é a conclusão. Eu quero saber se o estudo é bem feito ou ele é mal feito. Se ele for bem feito, então essa conclusão é verdadeira, ao menos provisoriamente. Por quê? Porque a conclusão não importa se ela me agrada ou desagrada, né? A ciência significa você aceitar um dado ainda que ele lhe desagrade. E você pode continuar tomando café. Só que o dado é esse, né? Agora, o que você faz com a sua vida é outra coisa. Então, quando eu olho para uma pesquisa, eu não quero saber o resultado dela. Não é essa a primeira coisa que eu quero saber. Eu quero saber como essa pesquisa foi feita. Porque isso é que vai me dar o sinal para entender. Eu vou te dar um exemplo aqui de correlação. Vamos imaginar que eu vou olhar a vestimenta das pessoas e eu vou analisar essa vestimenta e eu vou correlacionar com o quanto as pessoas morrem, por exemplo. Elas morrem de morte matada, como dizia, né? E aí eu vou chegar à seguinte conclusão. Boinas aumentam exponencialmente a probabilidade de alguém ser morto. Por quê? Porque policiais usam boinas, né? Não se usa mais muito boina, né? Mas policiais usam boinas e os policiais brasileiros muitas vezes são atacados, muitas vezes morrem. Tem um índice de mortalidade, claro, que é muito maior, porque enfrentam situações de perigo. Mas a boina não faz ele morrer. O que faz ele morrer
É outra coisa, é a situação profissional que ele está, o problema da segurança no Brasil, outras coisas. Então, veja, se eu simplesmente pegar as roupas e correlacionar com esse índice de mortalidade, então isso quer dizer, eu vou chegar a uma conclusão errada, porque a metodologia foi errada. O método científico. É claro que esse exemplo que eu estou dando é um exemplo óbvio. Mas quando você vai olhar para as pesquisas, o evento pode não ser óbvio. Eu vou dar um outro exemplo para você, que até tem a ver com outro papo que a gente vai ter em outro momento, que é sobre escola especial. Teve um caso que foi em São Paulo. Em São Paulo, a APAE virou um instituto chamado Jô Clemente. Ou seja, é um instituto que não era mais escola, não é mais escola. É um instituto que atende no contraturno. Tá? Aí, as pessoas tiveram que se desmatricular da APAE, que era uma escola, e aí disseram, pessoal, pais, vão para onde vocês quiserem. Vocês decidam para onde vocês querem matricular os seus filhos. Uma parte decidiu matricular o seu filho em escola comum. Uma parte decidiu matricular o seu filho na escola especial. Esses que estavam na escola comum frequentavam no contraturno Jô Clemente. Aí uma pessoa falou assim, eu vou analisar, então, qual é o desempenho dessas pessoas. Aí ela foi lá, e ela analisou os dois grupos e disse, o grupo que foi para a escola comum foi melhor. Então, a escola comum é melhor. E aí apresentaram isso em todo lugar com uma prova científica. Pessoas que falam que são baseadas em evidência. O Alexandre Schneider, por exemplo, escreveu isso numa coluna de educação baseada em evidência, dizendo que é a prova científica. Qual que é o problema? Veja, eu estou falando de pessoas que apresentaram no Congresso Nacional. O Instituto Alana, que é financiado pelo Itaú, que deveria supostamente ter profissional, que sabe ler pesquisa. Então, isso é uma coisa absolutamente primária. O primeiro problema foi que isso não passou pelo comitê de ética, eles apresentaram só no evento. Segundo problema, como é que você chegou à conclusão de que eles estavam melhores ou piores? Não, ela chegou lá e disse, na minha visão, eles estão melhores. Ele não usou nada, nem um instrumento padrão, nada. Olhômetro. Ele disse assim, eu para mim tá melhor. No feeling. No feeling. Terceiro, e um problema maior, ela poderia ter passado pelo comitê de ética, poderia ter aplicado o teste mais rigoroso, que o estudo não ia valer de nada. Por quê? Vamos voltar atrás. Quem que decidiu colocar na escola comum? E quem que decidiu colocar na escola especializada? Porque, veja, se fosse para a gente saber, se fosse sério, se fosse ciência, eu pegaria os pais que botaram sala comum, sala especial, sortearia e diria, você vai para a escola especial, você vai para a escola comum. Aí teria um dado. Mas, neste caso, não podia fazer isso por motivos éticos. Quem é que decidiu colocar na escola comum? Os casos mais sutis. Quem é que decidiu colocar na escola especializada? Os casos mais severos. É óbvio isso. Não precisa ser nem um pouco inteligente para pressupor isso. Então, veja, isso não é nem um estudo. Isso não vale nada, esse documento foi escrito. Nada, não tem serventia nenhuma isso. E ele ficou sendo apresentado como uma prova científica em tudo quanto é lugar. Folha de São Paulo, no Congresso Nacional, no Senado, tudo bem citado pelo Ministério da Educação. Então, isso é um exemplo de como se o método da pesquisa for errado, a conclusão será errada. As pessoas não têm vergonha? Eu acho que as pessoas não sabem. Mas não é possível, Luciano. Eu acho que é um problema de formação generalizado. Meu Deus, porque a gente tem a impressão... Mas é muito simples, é muito raso uma coisa dessa. É que eu acho que a gente tem a impressão de que se a pessoa está numa posição de destaque, então essa pessoa é muito fera. Isso não é verdade. Quando você circula em espaços de poder, altos espaços, vamos dizer assim, você percebe que tem um monte de gente que não faz a menor ideia do que está fazendo. Mas entende de autismo? Não, acho que não entende. Não, porque eu ia dizer assim, se alguém se trabalhar no meio minimamente, já vai ter uma visão, sei lá, ou se for... Porque não tem como. Assim... Nunca duvide da estupidez humana, você está sendo muito cética. Eu sempre evito a interpretação de que a questão é de má intenção. Não, tudo bem. Eu acho sempre que a maioria das pessoas está bem intencionada. É claro que tem gente que está mal intencionada, eu entendo isso. Mas eu não acredito que seja a maioria. Eu acho que a maioria está bem intencionada, até porque seria meio indiferente defender uma ou outra ideia, na maioria das vezes. Mas que as pessoas elas seguiam muito mais por paixões e por ideologia do que pelos dados que foram produzidos, por uma evidência científica daquilo. É muito Então, é um problema metodológico. Muito... Então,
esse problema metodológico faz com que muitos desses médicos eles não entendam o que é um artigo de verdade e o que é um artigo que não faz o menor sentido. E as pessoas também não. Eu acompanho assim na internet, né? E vira e mexe, alguém me manda assim, alguma coisa, dizendo assim: olha isso aqui, tem evidência, a pessoa está falando. Quando eu chego lá, é um completo absurdo, só que a pessoa põe um artigo em inglês. E às vezes eu já sei qual é aquele artigo, às vezes eu tenho a pachorra de olhar, pegar no site, põe o nome, e o artigo não diz nada do que ela falou, muitas vezes, a maioria das vezes. Ou o artigo é um artigo péssimo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de um caso que foi algum tempo atrás, que era o seguinte, era uma relação entre alguma vitamina e o autismo. Era ômega 3. Aí, uma pessoa começou a botar um artigo. Olha aqui, esse artigo tem evidência. E tinha um artigo. Aí, eu já conhecia aquele artigo. O artigo falava assim. O artigo levantava uma hipótese. Olha, quais são os possíveis efeitos, as possíveis implicações do ômega 3 no autismo? Aí a pessoa dizia assim, a opinião dela. Dizia, olha, pode ser aqui, pode ser aqui. Eles não testaram em lugar nenhum, não tinha nenhum dado, não tinha nada. Era só a pessoa levantando a hipótese. Uma redação. Era uma redação. A pessoa, né, na ciência, já assim, alguém levanta a hipótese. E era assim, o papel do ômega... Não era assim, não era nem se eu der o ômega 3 se o indivíduo vai ter uma melhoria. Não era nada disso. Então, o artigo era muito ruim, e a pessoa que usou era pior ainda, porque ela não só não entendeu que o artigo era ruim, mas o artigo não era sobre aquilo que ela estava falando. A primeira vez que eu falei foi no grupo da Fátima de Quant, um grupo chamado Ultimate, isso é 1000 anos já, fazer uns 10 anos já, no grupo de Facebook. Ela me chamou para fazer uma live e eu falei de aba. E eu falei que não ia falar de outras coisas. Mas uma pessoa fez uma pergunta e aí, enfim, eu peguei e falei que era sobre ozonoterapia. Aí eu falei assim, olha, ozonoterapia, não vou falar sobre isso, mas só citando, não faz o menor sentido isso, não tem nenhuma evidência, não tem nenhum estudo, não tem nada. Aí uma médica mandou assim, tem evidência sim, pá! E aí botaram lá, para não dizer que estava puxando o saco de ninguém. E aí o artigo era presença de colite em pessoas autistas, só que era em inglês. O que tem a ver uma coisa com a outra? Só que a pessoa dizia, as pessoas diziam, tem evidência mesmo aí, botou até um artigo aí. A pessoa não sabe inglês, ela não sabe ler o artigo, ela não entende qual é a correlação entre... E aí, agora, será que a médica entendeu ou não entendeu? Eu não sei dizer. Eu acho que uma parte é por falta de compreensão. Outra parte é por um problema realmente de... Aí sim, é uma questão de dinheiro, é uma questão, enfim, que tem a ver com outros interesses. Mas eu tendo a acreditar que não é a maioria, sabia? Em relação à vacina, especificamente, igual... Não, mas espera, você deixou como estava? Ou você falou para a médica, moça, não, deixa eu te falar, você percebeu que você mandou errado o arquivo? Você deixou não, como estava? Não, eu já tinha terminado a minha live, então não tinha mais oportunidade de eu falar nada. Mas eu falei em outros contextos, isso em outros contextos. Mas ela está até aí hoje, está até hoje enganando as pessoas moça, aí. Te falar... O arquivo, aquele arquivo lá estava errado, foi de propósito, foi sem querer. Mas, enfim, tem vários que fazem isso todo dia, né? Agora, o que eu acho que precisa fazer? Eu acho que precisa apoiar as pessoas para que as pessoas conheçam do que é metodologia científica, para as pessoas fazerem as suas próprias avaliações, né? A sua própria... vai ter a sua própria decisão ali sobre o que é, o que não é correto. Isso não é simples, porque a maioria das pessoas não tem instrução. Mas a gente tenta, vamos fazer alguma coisa para tentar melhorar essa... Porque aí as próprias pessoas vão dizer, peraí, mas esse artigo diz isso? Deixa eu ver esse artigo aí. E aí, talvez, em algum momento, a própria inteligência artificial vai ajudar as pessoas a fazer essa interpretação. Sim. Eu espero que nós caminhemos para isso, né? Acho que nesse ponto vai ser um bom intermediário, porque o mensageiro sempre leva... sim, a pior. Claro. Aí, se for a inteligência artificial mensageiro, olha só quantos estresse vai poupar, entendeu? Eles vão dizer assim, a indústria farmacêutica está pagando para o ChatGPT para falar isso. Só se for. Só que é ele que vai tomar, não vai ter ninguém, assim, tendo brigas no meio, né? Mas é complicado, porque a gente fica muito vulnerável nesse meio, mas busquem sempre espaços seguros, né? Para que vocês... consigam se informar. Eu acho interessante, no Audipod, tem o grupo de membros e tem o grupo de WhatsApp exclusivo para os membros do canal. E ali, bom, por enquanto, a gente tem conseguido
moderar, né? O pessoal ali tem se intermediado e vira e mexe, chega gente nova e tenta... pessoas que estão ali tentando umas pseudociências, tem sempre pais, famílias, né? Mas a gente tenta com um jeitinho ali, o pessoal que já está um pouco mais escolado, por aí não é muito legal, dá uma olhada nisso aqui, né? Aí a gente vai plantando a sementinha do bem ali, mais ou menos. De novo, espaços seguros para a gente tentar informar, e aí, de novo, cada um... Claro, a pessoa quer consumir, né? Ela consome o que ela quiser. Vai fazer o que quiser, mas nosso papel é de orientar. Apoiar, né? Isso, e Você dar sabe informação. Você sabe que tem uma manha que é a seguinte, que eu já... Tem várias pessoas que fazem isso, né? É a seguinte, a pessoa ela tem um WhatsApp, por exemplo, aí ela cria o WhatsApp virtual, ou ela compra vários chips, ela cria vários WhatsApps, por exemplo, ela tem 4 WhatsApps. E aí ela entra num grupo. Um grupo como o seu de membro é um pouco mais difícil fazer isso, mas ela teria que fazer 4 contas de YouTube, mas dá para fazer, não é uma dificuldade, e ser membro em todas. Mas é mais difícil, é por isso que o espaço é mais seguro. Isso acontece em grupos mais abertos. Aí a pessoa tem 4 perfis. Aí ela, num perfil do WhatsApp, ela escreve lá, cada um tem uma foto diferente, hoje faz com uma inteligência artificial, né? Antes botava a foto de golfinho. Aí a pessoa põe assim, gente, deixa eu contar uma coisa para você. Eu não queria contar, porque é o seguinte, eu estava até meio preocupado, mas meu filho, gente, ele mudou, agora ele está falando, ele está não sei o que, porque eu usei óleo, sei lá, óleo de ganso, sei lá. Aí o outro perfil dela disse, meu Deus, eu não acredito. Aconteceu a mesma coisa com meu filho, eu não queria falar. É verdade, o seu também? Aí a terceira fala assim, nossa senhora, não é possível que aconteceu com vocês também, porque o mesmo aconteceu comigo. Aí as pessoas começam a comentar. Verdade. Aí o quarto vai no privado e diz, olha, estou vendendo. Isso aí eu tô justamente, vocês falaram aqui, eu tô, por um acaso, por coincidência, eu trabalho com isso, com produto de alta qualidade. E aí a pessoa criou todo um esquema em que ela consegue vender por meio do engano das famílias. Não quer dizer que tudo é assim, todas as coisas são assim, mas este é um recurso que é utilizado. Né? Olha isso. Existem vários motivos pelos quais as pessoas eventualmente se equivocam e acham que uma coisa está funcionando e não está. Né? Então, existem vários mecanismos da própria realidade que, infelizmente, acabam levando pessoas a engano. Né? Poxa vida, esse ainda não aconteceu por ali. Não, lá é mais difícil, porque você tem um controle. Ali ainda é pequeno, razoavelmente pequeno. São pessoas que, assim, a gente acaba tendo contato, tem as lives que participam, enfim, a gente ainda consegue ter mais ou menos ali. Porque a pessoa que é membro é a pessoa que já está mais próxima. Está mais ativo participando, assim, né? E a gente não deixa ter essas vendas, oferecer coisas. Sim. É mais de partilhar, né, informações, enfim. Mas não vai vender olhinho e coisa do aí tipo. Aí teve uma situação dessa, na época que eu participava do grupo, eu não participo mais nada, né? Mas na época que eu participava, porque eu falei algumas coisas, ela estava no meio da pessoa lá, aí o cara veio no meu privado, me oferecer, queria mandar para mim de todo jeito. Enfim, aí eu falei, não manda para mim. Ele, enfim, tentou me intimidar, enfim. Mas isso eu sei que acontece muito. Então, esse tipo de coisa acaba tornando as pessoas mais frágeis, né? Nossa, não, nem brinca. Bom, vamos para o próximo, então. Gente, fique muito claro, vacina não causa autismo, não tem a menor relação, tá bem? Beleza. Bora para o próximo mito, então, na nossa comunidade. Bom, uma das coisas que eu escuto muito falar e culpabiliza muito a mãe, né? Sempre a carga da mãe. Gera muita confusão mesmo a questão dos níveis de suporte do autismo, grau de suporte. E muitas vezes na internet pode dar uma falsa impressão que é assim, poxa, seu filho, né, tem ali o grau 3 de suporte, mas se você fizer tudo, você vai conseguir mudar esse grau, assim, de 3 para 1, e se você não conseguiu, mãe, é porque você está fazendo coisa errada, não se esforçou o suficiente, entendeu? Como se fosse, assim, mágica, né? Como se fosse algo muito simplista. Então, poxa, né? Você sai de um grau para o outro ali, eu conversava isso muito com a Liliane. A Lili falava muito isso, que ela falava, nossa, né? Bate na mãe, a gente falava, joga pedra na Geni, né? Porque o que essa mãe nível 3, o que você está fazendo? O outro ali evoluiu, esse aqui também. Então, nossa, um aba bem feito, você, então a outra conseguiu o filho falar. O que você está fazendo de errado, né? Você que não se esforçou direito, você não tentou isso, não tentou aquilo, né?
tá tentando pouco, mãe. Tá tentando errado. Tá tentando errado, né? Nossa, você não pensou nisso ainda? Não, de certo. A criança já está com 10 anos, 12 anos, de certo, ela não pensou em tudo possível e imaginável, né? Gente, não é assim que funciona. Vamos entender um pouquinho, né, sobre essa questão dos graus, né? Não é assim que você tem um autista nível 3 de suporte, se esforça ali rapidinho e vai passar, puf, nível 3, nível 1. Mas eu acho que isso envolve várias coisas. Eu estava até falando com o Cadu Vitera, porque é um cara que faz muita divulgação científica no Instagram, né? A gente estava mostrando, ele estava mostrando outra situação lá, e ele estava falando que... Lembra quando saiu aquele filme, O Farol das Orcas? Sim. No filme, que acontece de um menino que fica atrás da orca, porque ele tem hiperfoco, aí quando ele vê a orca, ele fala. O que tinha de mãe atrás de orca, nessa época, foi um negócio de brincadeira. Um monte de gente me mandando. Tá faltando orca agora. Você acha que eu tô aqui atrás de orca, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, ó. Existe uma coisa que se avalia no campo da saúde, que é o prognóstico. Então, quando você tem doenças degenerativas, por exemplo, que o prognóstico é ruim. Você sabe que por volta de tal idade, essa pessoa provavelmente vai morrer, por exemplo, né? Ou, não exatamente a idade, mas depois de tanto tempo que a doença se manifestou, ele vai morrer. Isso é prognóstico. Tem gente que está fora dessa média do prognóstico. Stephen Hawking, por exemplo, foi um caso que estava fora do prognóstico de uma condição que ele tinha. Mas a maioria das pessoas, você tem mais segurança. Então, o prognóstico ele é mais seguro, ele é mais inseguro. Você tem maior ou menor probabilidade de acertar. No caso do autismo, o prognóstico ele é muito incerto. A gente não consegue dizer muito o que vai acontecer e o que não vai acontecer com o indivíduo. Tem dois preditores, que são os preditores mais fortes, que é o quanto que ele tem de linguagem e o quanto que ele tem de inteligência. Mas, mesmo assim, a correlação é baixa. Ou seja, mesmo se o prognóstico aparentemente for bom, pode ser que dê muito errado. Se o prognóstico for ruim, pode ser que dê tudo certo. Então, é baixo. O que a gente sabe é o seguinte. Existem 4 fatores que interferem na efetividade de um curso de desenvolvimento. A precocidade. Realmente, se você fizer a intervenção mais precoce, você tem um melhor resultado. Mas aí eu vou chegar em melhor resultado em relação ao quê? Se você tiver mais intensidade, a carga horária da intervenção, você tem melhores resultados. Se a intervenção tiver integridade, e aí isso está relacionado a fazer uma intervenção ABA que seja realmente boa, isso tem um impacto. Mas tem um quarto impacto aqui, que ele é central, que é o genético. Porque é o seguinte, vamos imaginar que eu tenho uma criança super precoce, com uma intervenção super intensiva, totalmente íntegra a intervenção, e eu tenho uma genética muito invasiva. Por exemplo, eu tenho um caso sindrômico. O caso do meu filho, por exemplo, que tem 2 genes que a gente chama de nível 1, não tem nada a ver com o nível 1 do autismo, é nível 1 de correlação com o autismo. Que é, por exemplo, o 7 de 5 e o ACT de 4. Ele tem uma genética muito invasiva. Se eu fizer essa intervenção com todas essas características, o desenvolvimento dele ainda assim seria muito baixo. Muito provavelmente. Alguém pode sair fora da curva, mas é muito improvável. Eu fazendo tudo certo, tudo redondinho. Eu não fiz tudo certo, só fiz com ele com 8 anos e meio, mas esse gene dele tem uma literatura relativamente grande. Eu li toda a literatura recentemente, porque eu ia fazer uma pesquisa, acabei não fazendo. E aí, a maioria dos casos são casos muito complexos, né? Você pode ter uma outra criança que tem um quadro mais difícil, naquele momento, aparentemente, um quadro tão difícil quanto, que você faz uma intervenção mais ou menos, e essa criança voa. Por quê? Porque a genética dela é diferente. Ela pode ter um quadro difícil, mas com uma plasticidade cerebral extraordinária. Com alguma habilidade que permite ele aprender com o ambiente, né? Talvez uma imitação muito boa, uma atenção compartilhada muito boa, alguma coisa específica que gera um crescimento maior, um desenvolvimento maior. E esse indivíduo, talvez ele vá passar de um nível para o outro. Mas o que é importante dizer aqui? Que nunca dá para dizer, nem se você pegar a criança com um dia, com a melhor intervenção, com a intensidade 24 horas por dia, nunca dá para garantir que aquele indivíduo vai avançar de um nível para o outro, por exemplo. Não dá, isso é impossível. Não existe justificativa para ninguém fazer isso. A pessoa pode falar isso, mas ela está falando errado, ela está vendendo uma coisa errada. Eu vejo, por exemplo, muitos livros que é assim... Não sei se você lembra desse livro, não lembro o nome dele, que é Um Garoto Brilhante, uma coisa assim, que é um menino que estava fazendo com 14 anos o mestrado em física quântica, em mecânica quântica, lá em alguma universidade, no MIT, uma coisa assim.
E aí, na contracapa, a mãe diz assim, o médico disse que ele não iria falar quando ele era pequeno. E aí, a história fica muito mais poderosa assim. O médico disse que não ia falar. E ele está agora fazendo mestrado em mecânica quântica. A minha visão é diferente. Quem foi o estúpido desse médico que falou isso? Porque é impossível falar isso quando a criança é pequena. Se ele tivesse depois de 8 anos, depois de 6 anos, aí era outra coisa. Aí não é que nunca vai falar, que a probabilidade de falar é muito baixa, de 0,1%. Depois de 6 anos. Mas antes, que médico foi esse? Então, veja, o posicionamento errado do profissional criou, supondo que ele tenha falado mesmo, né? Criou uma circunstância que, nesse caso, deu certo, mas poderia não ter dado. Poderia ser uma depressão, poderia ser uma pessoa que fica paralisada diante de uma situação. Então, o nosso valor de prognóstico é muito baixo. E essa é uma das questões, por exemplo, que eu reflito muito no canal do YouTube, né? E a Aida, às vezes, fala comigo sobre isso, essa preocupação, e eu acho que ela é verdadeira. Eu tenho lá as práticas que têm evidência científica para apoiar pessoas com autismo. E eu divulgo essas práticas. Eu digo, olha, tem essa pesquisa, tem essa pesquisa, tem essa pesquisa, eu mostro o resultado, etc. E tal. E, às vezes, eu temo, porque algumas pessoas criam a impressão que, então, se eu fizer a aba, tudo está resolvido, é isso. É a aba e aí o autismo vai ficar para trás. Isso não é verdade, né? Ele vai continuar sendo autista, ele vai continuar tendo essas características que trazem prejuízos para a qualidade de vida dele, mas ele vai melhorar. A qualidade de vida dele vai melhorar. Ele vai desenvolver mais habilidades, ele vai ter mais autonomia, ele vai fazer uma série de coisas que ele não faria se ele não tivesse. É verdade. Mas dizer que resolve esse problema, está resolvido, não é verdade. E, às vezes, eu penso que a caráter de combater a pseudociência, de divulgar os resultados científicos, às vezes a gente pode criar essa impressão. E eu sempre tenho essa preocupação e tento aproveitar os espaços para desfazer essa percepção que até eu mesmo posso criar, entende? É uma preocupação que eu tenho muito especial. Então, ninguém nunca pode prometer isso para você. Se alguém disser assim, não, ele não fala, deixa comigo que eu ensino a falar. Isso não existe. Eu posso dizer, olha, deixa comigo que eu vou fazer tudo o que há de melhor, tudo que a ciência diz que é o de melhor, e existe mais probabilidade dele falar se você estiver fazendo intervenção do que se não estiver fazendo. Aí está certo. Quer dizer, nós vamos trabalhar, talvez dê certo, talvez não dê certo. O desenvolvimento da fala, a gente não pode garantir. Beleza, aí está certinho. Mas essas garantias que as pessoas dão, às vezes por motivos de mercado, elas são muito temerárias. E aí, pegando o gancho nisso, outro mito que também a gente costuma ver, e que traz esse lado meio romântico, às vezes também nessa tentativa de empoderar o autista, mas que também o tiro pode sair pela culatra, e que eu acho que passa uma mensagem completamente fora da casinha, assim, eu não consigo me identificar em nada com a realidade de ninguém que eu conheço, praticamente, que é aquela mensagem de o autista pode ser o que ele quiser, ele pode tudo o que ele quiser. Né? Assim, para mim, parece uma coisa meio show da Xuxa, meio lua de cristal, sabe? Um negócio meio... Ai, claro. Não, na verdade, claro não. Assim, isso de você pode ser o que você quiser. Eu acho isso tão infantil para qualquer pessoa, né? Todo mundo a gente vai tentar ser o nosso potencial máximo, mas a gente tem as limitações da vida. Isso todos, vai, pé no chão. Para todo mundo, autista e não autista. Então, eu já acho um discurso muito infantil, no caso. No geral. E aí, pensando no autismo, fica mais, né? Mais ainda. Assim, Pablo Marçal, és tu? Sabe assim, você fica assim, cara, tipo, Xuxa, sai de trás da cortina. Tipo assim, nossa, acho muito infantil mesmo. Assim, acho tão... Ai, meu Deus, tá bom, vai. E isso de que não quero ser eu a dizer, não, o autista não pode tudo. Não é o autista. Isso... São as pessoas, A vida. Calma, vamos, né? Desce um pouquinho, sabe? É importante a gente entender que muitos... mesmo o autista nível 1 de suporte, ele não pode tudo de novo, não tem o nível 0 de suporte, porque senão não é autista. Isso de que pode casar, pode trabalhar, morar fora, pode... Cara,
o negócio é disruptivo, o negócio é desafiador, não tem essa harmonia toda que o pessoal está trazendo. Essa sopinha no mel. Sabe assim, eu não estou entendendo qual é, assim... Eu acho que essa é uma questão que ela... Qual é o problema dela? O problema é que ela pode criar uma certa impressão de que nós estamos falando uma coisa que a gente não está falando. Mas eu sou casado. Parabéns. Nossa. Eu tenho emprego. Parabéns. Eu faço mestrado. Parabéns, que bom que você faz. E ninguém está dizendo que você não pode fazer. O que acontece é que o autismo é um espectro. Então, em primeiro lugar, as pessoas não podem fazer tudo o que elas querem. Existem as limitações da vida. Eu, por exemplo, eu conto essa história que acho que é muito boa. Quando eu era moleque, eu gostava muito de jogar futebol, mas eu era muito ruim. Aí, tinha lá no meu bairro, tinha treino para o futsal. O professor que dava aula e tal. Eu entrei lá. Quando eu entrei, a gente treinava fundamentos e depois fazia um racha para o pessoal jogar, né? Então, eu era o último a ser escolhido no racha. O último. Sempre que alguém falava assim, vai me deixar com ele, era assim. Bom, então nós fizemos 1 ano de curso. Aí, no segundo ano, eu estava também. Ninguém mais estava. Os outros tinham saído, que estavam maiores, eu também estava maior, era bem maior que os outros. Eu fui para a turma, dos pequenininhos. Então, eu tinha a vantagem de ter um corpo bem maior, eu já era alto. Então, nesse segundo ano, que estava aprendendo os mesmos fundamentos, eu era o último a ser escolhido. E fui até o final. E depois, eu continuava sendo o último a ser escolhido do lugar, porque eu sou péssimo. Péssimo é pouco. Então, se disser, você pode ser jogador de futebol? Não, não posso. Isso não sou eu que escolho, porque alguém precisa me aceitar. Então, eu não posso. Por quê? Porque, assim como todas as pessoas, temos limitações. Agora, no caso do autismo, o autismo é uma condição que é definida por um conjunto específico de prejuízos. Então, veja o caso do meu filho, por exemplo. O meu filho ele tem deficiência intelectual de grave a profunda. Ou seja, ele tem leve, moderada, grave e profunda deficiência intelectual. Ele tem autismo nível 3. Ele não sabe falar e não sabe entender. Esses dias eu estava saindo com ele pegou o celular em algum lugar e pôs assim, ó. Aí, eu vi que ele pegando o celular, mas eu não vi onde estava. Eu falei, Benício, onde está o celular? Aí ele não entendeu, eu falei, vamos procurar o celular, para sair com o celular. Aí procurei, onde está o celular? Onde você deixou o celular? Ele não entendia o que eu estava falando. O celular, ele não entendia. Aí nós vasculhamos a casa um tempão. Quando ele saiu, quando ele fez assim, eu vi que estava no sovaco dele. Eu falei, meu Deus do céu, ele não tem essa compreensão. Aí eu vou dizer, não, ele pode casar. Não, ele não pode casar. Ele não pode casar. Se em algum momento alguém tiver uma relação sexual com ele, chama-se estupro. Né? E muitos casos são assim. Não são todos os casos. Tem gente que pode casar. Tá? E tem gente que não pode casar. Mas quando eu digo o autista pode casar, o autista tem capacidade de casar, eu posso criar uma circunstância até de vulnerabilidade, como eu estou falando aqui no exemplo. Sem dúvida. Autista pode ir para a faculdade? Alguns podem. Eu fui para a faculdade. O meu filho não pode. E esse discurso, ele é perverso com os casos nível 2 e 3. Eu vou te explicar por quê. Vou te dar um exemplo. O autista pode ir para a faculdade. Tá, beleza. Então, eu crio ferramentas de política pública, por exemplo, para ter uma cota para autistas na universidade. Tá bom, legal. Então, muita gente vai lá e entra na cota. Tem um direito, então, a universidade dentro daqueles contextos. Sim. Aí eu digo, não, todo mundo pode estar. Sim, mas esse não está desenhado para o meu filho e para o autista nível 2 e 3. Esse direito não é para eles. E esse direito é importante e todos nós lutamos para que esse direito exista. Mas eu quero saber o seguinte, quem está lutando pelo direito do meu filho de também ter uma escolarização depois da vida adulta? Quem? Não, mas ele pode estar na faculdade. Sim, não pode. Vamos ter clareza, vamos falar a verdade. Que se a gente disser que ele não pode, tiver clareza disso, a gente vai dizer, bom, e para esses casos, qual é a alternativa de direito de política pública que a gente tem que pensar? Porque antigamente, você tinha nas escolas especiais algumas políticas que a pessoa ficava até a vida adulta, a terceira idade. Hoje não. Sim. Hoje a pessoa é desligada. Não tem simplesmente espaço. Não existe política para os adultos com nível 2 e 3. Não existe. Sim. É zero. Então, nós temos cota em concurso público, tem que ter. Cota na universidade, tem que ter. No mestrado, no doutorado. Legal. Vamos lutar para esse direito para os casos nível 1. Mas a gente também tem que lutar pelos outros. Então, tem muitos indivíduos que não podem fazer essas coisas. E porque não podem, porque não são capazes de fazer essas coisas, a gente tem que ver, na sua singularidade, o que eles são capazes de fazer e oferecer meios para que eles também se desenvolvam. Eles podem não entrar na faculdade, mas eles podem aprender coisas. Isso. Que coisas são essas? De que maneira a gente tem que aprender? Então, eu acho que esse mito, essa mentira, esse equívoco, é uma das mais maliciosas que existem. Embora ela possa... Ela é maliciosa até porque ela é bonita. Entende?
É por isso que ela acaba, no final das contas, criando uma impressão nas famílias de que o autismo é uma condição pediátrica. Pode tudo, então ele vai crescer, depois vai dar tudo certo. E não é assim que a banda toca. A gente precisa pensar nesses casos também de autismo nível 2 e 3, que curiosamente têm sido negligenciados, invisibilizados. Causam um apagamento social dessas pessoas. É um desligamento mesmo. Você nega a existência delas. Nega a existência delas nos espaços sociais, porque você só possibilita a existência desses do show da Xuxa, do que tudo pode, né? E mesmo para esses, assim, eu acho surreal essa forma como é retratada. E que aí, de novo, a gente pode pegar mais um gancho de um mito, de que o autismo é um jeitinho diferente de ser. Porque se for só isso, então todo mundo é autista. Aí a gente tem que voltar para uma noção... Aí tem que entender o que está por trás de um diagnóstico, né? O diagnóstico, ele não é uma ferramenta científica, ele é uma ferramenta clínica. Então, o diagnóstico não é para dizer este é um tipo de pessoa, este é outro tipo de pessoa. A pesquisa pode fazer isso. Biotipo, cronotipo, sei lá, o que ela quiser investigar. Ela pode investigar o que são pessoas que são consideradas altas, baixas, sei lá, qualquer coisa. Agora, o diagnóstico não tem essa função. O diagnóstico ele é uma categoria que está colocada em manuais diagnósticos para definir, para separar quem a gente precisa ajudar, nós enquanto sociedade, e quem a gente não precisa ajudar. Quem precisa que a gente dê suporte e quem não precisa de suporte. E essas questões elas são contextuais. Talvez um conjunto igual de características. Em um certo contexto precisa de suporte, e outro não. Sim. Então, o diagnóstico pode variar entre sim e não, a depender do contexto que a pessoa esteja. Entende? Então, o diagnóstico é isso. O diagnóstico não é para rotular ninguém, né? Então, assim, eu só dou o diagnóstico, a pessoa só dá o diagnóstico se alguém precisar de ajuda. Se ela dissesse, não, eu sou autista, mas não preciso de ajuda. Então, não é autista. Porque esse conceito autismo foi criado nos manuais diagnósticos, foi criado por um médico, depois foi para os manuais diagnósticos, para a gente selecionar quem a gente precisa ajudar. Então, você é uma pessoa típica, que tem traços que são similares ao de pessoas autistas, e você tem uma certa identidade e tal com isso, né? Você se vê ali, você acha que faz sentido esse nome, mas só é autista quem precisa de ajuda. Essa é a definição de um diagnóstico. Porque senão, quando você fala assim, eu acho que isso aqui é uma bicicleta. Tá, mas eu chamo de bicicleta. Então, aí esculachou, né? Uhum. Então, a definição de diagnóstico é essa. Bom, essa definição, ela depende de quanto o indivíduo precisa de ajuda, do quanto o indivíduo precisa de suporte, o quanto que o prejuízo é clinicamente significativo. Então, isso não é só um jeito de ser. Porque o jeito de ser, cada um tem um jeito de ser, todo mundo tem um jeito de ser. Quando essa forma de existir no mundo está caracterizada por certos prejuízos e que esses prejuízos são clinicamente significativos, então a gente vai olhar que forma é essa que o indivíduo está existindo que está trazendo esses prejuízos. E aí eu vou oferecer a ela um diagnóstico. Se estiver relacionado a certos aspectos, o diagnóstico é de depressão. Se estiver relacionado a outros aspectos, é de TDAH. Se estiver relacionado a prejuízo da comunicação social, de comportamento restrito e repetitivo, então é autismo. E ela recebe um diagnóstico. Então, um diagnóstico é como se fosse um vale que diz assim, eu tenho direito a suporte da sociedade. É isso. É uma classificação sociopolítica, isso, né? Exatamente. É dizer assim, eu tenho direito. Então, eu estou com esse vale, que antigamente tinha os vales, né? Que a gente ganhava. Os vales que está dizendo, eu tenho direito a isso. Então, esta é a definição. E essa outra visão, que é só um jeito diferente de ser, ela é nociva. Porque ela está implicada nela a ideia de que, bom, se é só um jeito diferente de ser, então não tem direito a nada. Então, você viva a sua vida, viva o seu jeito diferente. O que eu preciso é respeitar você. Eu te respeito. Então, mas eu não te dou terapia, mas eu não te dou medicação, mas eu não faço pesquisa para tratamento. Então, fica aí, fica feliz. E é por esse motivo, inclusive, que os planos de saúde têm encampado esse discurso. Quem mais tem defendido o discurso de que autismo é um jeito de ser são os planos de saúde. Gente, por favor, não vão oferecer tratamento, que nós não queremos consertar ninguém, hein? Não queremos isso. Quando a pessoa faz esse discurso, já não é para consertar ninguém, você já sabe que é esse o discurso.
porque ninguém quer consertar ninguém, não tem nem cabimento essa conversa, né? Quando a pessoa faz esse discurso, é o roteiro do plano de saúde, né? É o briefing da AMIL que a pessoa está fazendo. Então, esse discurso ele é muito nocivo, porque ele implica em produzir um certo consenso social, que é um consenso que tem um potencial de tirar direitos. E quem é que muitas vezes faz esse discurso? São pessoas que são totalmente funcionais. Então, veja, quando ela diz isso... Veja, o discurso é bonito, é lindo. O discurso é impulsionado por grandes instituições, como, por exemplo, o Plano de Saúde, ou até o aparelho do Estado, que ele faz isso porque ele quer pagar menos, não quer dar PPC, não quer dar acesso a nenhum direito. Então, o aparelho do Estado, os planos de saúde, os grandes conglomerados de plano de saúde, agora, por exemplo, no ano passado, o lucro foi de 10 bilhões, então não podemos dizer que é uma grande indústria tranquilamente. E aí, portanto, isso aqui tem um potencial de chegar na sociedade muito alto. E aí a sociedade vê esses casos, que são casos sutis. São casos, isso mesmo, por que dá tratamento um rapaz como esse? Um rapaz falando, tranquilo, ele está aí dizendo que está tudo bem, dizendo que não tem problema nenhum, dizendo que é só um jeito de ser. Então tá bom, então respeito, mas não vou gastar meu imposto com isso aí, não. Isso aí não é um motivo para eu escolher qual política eu vou votar. Esse negócio aí não tem nada a ver. Então, esse discurso é muito malicioso e ele é um discurso que traz um prejuízo social muito grande, porque ele tem um potencial de convencimento social por conta da estética e por conta de quem o apoia, que é extremamente nocivo. E eu acho que tem tido realmente assim, esse fenômeno de... nas redes sociais, o pessoal que tem mais seguidores, ou que engaja, que tem perfis grandes... Geralmente, são pessoas de classe média alta, né, que tem mais popularidade, que tem mais acesso à educação. Enfim, nós não temos ali bombando, enfim, geralmente. Você vai ter na história, você tem um Whindersson Nunes, você tem um ou outro ali que veio da miséria e que conseguiu se destacar. Mas essas pessoas que estão na miséria, você acha que tem... Não tem tempo, não tem um monte de coisa, não tem recurso. Estão na miséria mesmo, estão lá padecendo. Essas pessoas não estão tendo acesso a nada, estão completamente negligenciadas, não têm acesso a diagnóstico, a laudo, a tratamento, nada. Essas estão, a Deus dará. Mas essa fatia da sociedade de classe média alta, então a gente tem tem tido mais acesso a convênios, tem acesso a convênio e consultas médicas. E eu acho mesmo que tem tido um fenômeno de erros diagnósticos. Isso, não digo nem para mais ou para menos, mas a gente vê hoje muitos especialistas, entre aspas, em autismo, que sabe decorebinha de conceitos de autismo, não entende de transtornos do neurodesenvolvimento, de cérebro, de nada. Então, você não sabe analisar meio cérebro, você só sabe aquilo, você não faz diagnóstico diferencial, enfim. Então, eu vejo mesmo, eu acredito que esteja acontecendo isso, de pessoas que estão saindo com diagnósticos de autismo ou sem autismo, ou os transtornos, que devem estar ou gente se autodiagnosticando, se declarando. E tem muita gente que fala que é autista que se autodiagnosticou, porque isso não existe. Exato. Então, sei lá, se foi mesmo no médico, se tem, se não tem, mas que está se autodeclarando e que estão nas redes. Né? Então, que é essa fatia aí mais, né, de classe média alta e que está fazendo barulho e tal, e que está trazendo, né, que aborda de uma forma mais banalizada e que nem de longe traz a realidade do autismo, porque a gente que vive o autismo, a gente olha aquilo ali, a gente não se identifica nem de longe, nem mesmo que é nível 1. A gente fala, cara, isso aí para, né? Isso não é o autismo. Mas, para a impressão pública, pega mal demais, o povo vai pegando ranço. Então, vai dando essa impressão mesmo, o povo vai ficando pé da vida. E isso, para nós, é muito péssimo. E é tudo que o plano de saúde quer. É tudo que os políticos... Ninguém quer gastar com a gente, ninguém quer gastar com o que a gente precisa. Isso enfraquece totalmente a nossa luta. Eu não sei muito como que... Eu não sei se talvez seja orquestrado também pelo lado de lá. Isso eu também não fico me perguntando se, às vezes, também não tem um movimento desse tipo para inflar.
Porque... O que eu acho que tem, assim, o que nós tivemos nos últimos anos é plano de saúde financiando a associação dentro da nossa comunidade. Isso teve. Para favorecer um discurso que fizesse sentido para eles. Sim. Então, eu acho que esse é um fenômeno histórico recente, né, de uma grande indústria financiando um grupo dentro da comunidade para defender os seus interesses. E, inclusive, financiado por plano de saúde e financiado também pelo governo, porque o governo também contratou para fazerem campanhas institucionais. Então, esse é um fenômeno novo, né? Porque o autismo é uma comunidade que tem crescido, é claro que começa a ter várias situações, vários lobbies, várias questões comerciais que entram dentro da comunidade. Então, isso é muito temerário, é muito perigoso, né? Mas, mais uma vez, como é que você faz com isso, né? O que eu entendo que seja importante é a comunidade ter a clareza do que são as coisas, do que são as necessidades, e aí ela eventualmente vai separar o joio do trigo, né? Não sei se vão ou não vão, mas a gente precisa trabalhar nesse sentido. Eu acho que a comunidade, de modo geral, ela tem tido uma postura interessante em muitas coisas, né? Por exemplo, a comunidade teve uma união extraordinária ano passado com a discussão do Parecer 50. Sim. Eu nunca tinha visto uma comunidade unida desta forma, como foi naquela circunstância, né? Nós tivemos, historicamente falando, muitas brigas na comunidade, mas eu particularmente acho que esse discurso ele é ainda mais nocivo do que os outros. Porque, por exemplo, você vai fazer uma discussão dentro da comunidade e a prática tem que ter evidência ou não tem que ter evidência. Mas os dois têm a mesma clareza. Pessoas autistas são frágeis, estão numa condição de vulnerabilidade, a gente precisa apoiá-los. Eu acho que a gente precisa apoiá-los com práticas que passaram por validação científica. O outro disse, não, eu acho que não, isso é muita burocracia, se tiver um depoimento na internet, se tiver um médico prescrevendo, então tudo bem. Então, a nossa discussão é como fazer a coisa. Como apoiar essas pessoas. Não é se devemos ou não. O discurso, que é só um jeito diferente, é dizer, não, tem que proibir o tratamento. Não tem que ter tratamento porque não é doença, não tem que ter tratamento. Então, esse discurso não é o caminho. Como que a gente vai apoiar? Não tem que ter nada disso. Não, porque qualquer tratamento é tentar consertar. Então, esquece isso, não vamos fazer isso. Então, esse discurso ele é muito mais malicioso e ele é muito mais contrário àquilo que é o interesse da comunidade, que é ter acesso ao direito, que é ter acesso ao acompanhamento. E ele é mais perverso por um outro motivo também. Porque se você tem dinheiro, meu amigo, fale o que você quiser. A pessoa pega um avião, contrata uma pessoa, ela faz o que ela quiser. Ela tem dinheiro, ela vai num médico top, o médico vai prescrever aquilo que está na ciência e ela paga e está tudo certo. Qual que é o problema desse direito? O problema é o seguinte, você tem as pessoas que estão no plano de saúde e que o plano de saúde nega para todo mundo. E aí ela judicializa e muitas vezes ela perde, porque esse discurso acaba chegando no judiciário, até porque o plano de saúde tem feito um trabalho bem coordenado para isso. Judiciário. Todos os eventos judiciários, eventos que eles financiam, e eles falam tanto de besteira nos planos, nos congressos. Veja, eu não estou dizendo que é todos os planos, que é todo mundo. Tudo tem exceções. A gente fala por força do argumento, mas não sempre tudo tem exceção. Aí, veja, essas pessoas, a grande maioria até das que têm plano de saúde, ou não entra na justiça, porque tem receio de perder, ou não consegue ter um advogado, ou, às vezes, uma parte perde, embora a maioria ganhe. E você tem 75% das pessoas que não têm plano de saúde, meu amigo. Sim. E eles precisam que forme um consenso da sociedade de que os autistas precisam de apoio, que esse consenso se transforme em política pública para chegar na vida deles. Aí tem gente dizendo, não tem que ter apoio nada, você vai querer consertar as pessoas. Não, o autista pode fazer qualquer coisa aqui, o negócio é só apoiar, é só respeitar. Aí a pessoa que está lá com o filho, com nível 3, que não consegue ir para a escola, que às vezes está amarrado na sua casa, que está se batendo. O Abranches estava falando com o Carlos Abranches hoje, num podcast que eu fiz aqui, ele estava dizendo que ele foi numa casa que a casa não tem nenhum móvel, nenhum. Não tem geladeira, não tem televisão, não tem sofá, não tem nenhum, porque a criança quebrou todos que tinham. Todos. Então, veja, esse é o jeito dele de ser. É o jeitinho dele. Vamos respeitar. Não tem que ensinar para ele a não quebrar, porque isso aí é querer mudar quem ele é. É querer consertar o autista. Então, esse discurso é um discurso pernicioso, negacionista, e, na minha opinião, é o discurso mais perigoso que tem na comunidade. É muito cruel, né? As pessoas que fazem isso, será que elas têm noção desse autismo?
Eu não sei se as pessoas têm noção desse autismo. Eu acho que às vezes tem, mas a maioria das vezes não. Acho que às vezes é um problema de... Às vezes um fanatismo ideológico, às vezes uma questão... Às vezes também uma questão pecuniária, a pessoa abre certas portas para ela, que ela acha que faz sentido ali. E tem algumas vezes que realmente a pessoa eventualmente não sabe, né? Porque esse lado do autismo é um lado que as pessoas realmente, assim, poucos conhecem esse extremo todo, né, do que chega. Porque o povo ainda fica mostrando todo o pomposo, o bonitinho, né? Hoje o autismo alcançou um status legal, né? Enfim, tem gente que não gosta que fale isso, né? Mas alcançou. Sei lá eu por que raios chegou num ponto, né, disso, mas alcançou um transtorno do neurodesenvolvimento. O povo achou bonitinho falar isso, né? E não tem nada a ver com que você tem que ter vergonha do que é ou da sua condição. Não é sobre. Mas o buraco é mais embaixo, gente. Nós estamos aqui... Tanto que se discute é porque precisa, de fato, de suporte, precisa de políticas públicas, precisa de investimento, precisa de acessibilidade. Senão, ninguém estava aqui fazendo tudo que a gente faz, pô. Exatamente. Né? Senão, seria só esse jeitinho diferente de ser. E esse tipo de coisa tem tido repercussões importantes. Nós teríamos agora na Inglaterra, por exemplo, o projeto começou chamado Spectrum 10K, que era o mapeamento genético de 10 mil pessoas autistas para poder subsidiar pesquisas que fossem sobre a genética. Aí, esse grupo de É Só um Jeitinho de Ser começou a protestar, dizer que não pode fazer, porque não é doença, porque não é não sei o quê, que não pode ver a genética, porque não sei o quê. E o projeto foi bloqueado. Depois de gastar alguns milhões de dólares, é um projeto em inglês. O projeto foi bloqueado e deixou de acontecer. E deixou de acontecer e deixou de, eventualmente, melhorar a vida de milhões de pessoas. Porque tem esse discurso, entende? Quando em qualquer outra condição genética, você está cheio de pesquisas aí. As pesquisas estão acontecendo, estão evoluindo, está tendo novas soluções, novas formas de apoiar essas pessoas, e a gente não tem a mesma possibilidade, muitas vezes, no autismo, por conta desse discurso pernicioso. E nisso que eu anotei aqui, que tem anotado aqui, de que entra nisso de autismo é tudo a mesma coisa. Não é, né? E aí, por isso que tem essas separações. Mas, Luciano, até acho que... Quando a gente fala isso do espectro, né? Acho que ainda precisa ser trabalhado melhor, né? Essa questão do espectro. Acho que a questão... Não sei se o quanto que flexibilizou, ou acho que ainda gera muita confusão para as pessoas. O que aconteceu foi o seguinte, até 2013, né, do DSM, que foi o DSM-4 de 94 a 2013, havia um conceito chamado transtorno global do desenvolvimento. E ali tinha 5 coisas que faziam parte. Você tinha síndrome de Rett, que depois saiu, transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação, transtorno desintegrativo da infância, que são coisas mais pontuais, e tinha 2 grandes categorias. Uma categoria de autismo e uma categoria de síndrome de Asperger. Então, eram 2 categorias diferentes e tudo foi englobado em transtorno do espectro autista. Por quê? Tem alguns motivos, mas um motivo importante no contexto dos Estados Unidos, que é da Associação Americana de Psiquiatria, foi um sentido de que uma legislação importante e um conjunto de decisões judiciais dava direito a pessoas autistas, mas não citava a síndrome de Asperger, porque eram casos mais sutis. Então, eles queriam englobar tudo no mesmo diagnóstico, que tivesse o nome de autismo, para que possibilitasse também as famílias com síndrome de Asperger que tivessem acesso a essas políticas. Então, foi uma decisão que teve esse caráter clínico, né? Ou seja, de apoio, de decisão de apoio. Lembra, não é a decisão de critério diagnóstico, não é uma decisão científica, é decisão clínica. Ou seja, tinha um sentido prático aquilo. Aí, quando se formou isso, havia uma dúvida, que era... Até o presidente da comissão se desligou, que ele falou que não ia participar disso, depois que decidiu pela unificação, porque ele dizia que as pessoas que eram ASPs, na época, que eles tinham uma identidade. Então, que isso era uma violação da identidade. Então, tinha 2 coisas aí em jogo, né? Mas o que se viu foi o contrário. A pessoa que criou o conceito de neurodiversidade chama Judy Singer, é uma australiana. Ela defendeu àquela altura
que os ASPs deveriam manter esse nome, ASP, para se livrar do Asperger, que foi um cara nazista e tal, devia usar ASP, e deveriam manter as suas comunidades com essa identidade, para descolar do conceito médico. Eles podiam, do ponto de vista médico, entrar no outro diagnóstico, mas manter a identidade ASP. Mas isso não aconteceu. Imediatamente, todo mundo assumiu a identidade de autismo. Por quê? De autista. Por quê? Porque o autismo, que era desse tamanho, passou a ser desse tamanho. Então, começou a se abrir portas em todos os lugares para discutir o autismo com pessoas autistas também. Então, eles falaram, não, eu vou aderir a essa identidade, porque vai me abrir mais portas. Então, começou a haver uma disputa entre quem fala pelos autistas. Os autistas nível 1, ou as mães, ou as famílias. Essa começou a ser a disputa. E essa disputa, ela é um equívoco, no meu entendimento. Por quê? Porque os autistas nível 1 devem falar por si mesmos, se eles forem adultos, né? Não se forem crianças. Por quê? Porque eles sabem falar, eles se posicionam, é isso aí. Mas os autistas nível 2 e 3 não falam por si mesmos. Então, para esses, quem fala é o seu representante. Não há a menor dúvida disso. Quer dizer, qualquer dúvida disso decorre de um equívoco, de um problema. Não, pode deixar. Isso não é isso não faz sentido haver dúvida em torno disso, entendeu? Mas essa é a grande disputa que começou a acontecer, que eu não vejo motivo. E eu não acho que é a disputa por parte das mães. A parte das mães está muito claro que a presença de todos é importante. Mas começou a haver essa disputa, né? E, veja, quem fala pelo autista nível 2 e 3... E aí, primeiro tem que desfazer um problema de compreensão aqui. Se a pessoa está me ouvindo e ela está compreendendo o que eu estou falando, ela não é autista nível 2. Ah, mas está no papel que o médico deu autista nível 2. Sim, mas deu errado. Pela definição do DSM, ela não é nível 2. Ela é autista nível 1. Então, o nível 2 é um caso muito mais complexo. Nível 3, aí muito mais complexo ainda. Outro dia, uma pessoa entrou na minha página e disse, olha, eu gostei muito do seu vídeo, uma análise bastante interessante, eu sou autista nível 3... Pô, agora a galera perdeu a noção, assim, perdeu o prumo, né? Mas só dizer assim, por que são as famílias que falam? Por 2 motivos. Primeiro motivo é porque são responsabilidade dessas pessoas. Essas pessoas têm... O interesse delas é voltado para essas crianças. Por exemplo, vamos lá. Se eu olho para as pessoas nível 1, por exemplo, se eu for falar de oportunidades de educação na vida adulta, o que eles vão falar? Universidade, curso profissionalizante, que faz todo sentido, que tem que ter direito, tem que ter a possibilidade dessas pessoas irem. Por que elas vão falar por exemplo, de escolas especializadas? Por que eles vão falar de residências terapêuticas? Eles têm que falar de residência inclusiva. Então, existem as pautas, que são pautas diferentes. São necessidades diferentes. Você vai falar, por que ele vai falar de curatela? Ele vai falar de curatela, total ou parcial, que vai falar quem tem mais prejuízo. Então, existem certas pautas que são pautas específicas e, portanto, importa para aquela família. Então, é para aquelas famílias que importa. Então, em primeiro lugar, é porque existem pautas que são conjuntas e existem pautas que são diferentes. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é porque não faz sentido alguém, porque tem autismo nível 1, dizer, não, tem que ser eu que tenho que falar, nós temos que falar, porque nós é que somos autistas. Sim, essa é a categoria diagnóstica. Então, veja, num dia você não pode falar, porque você é de outro diagnóstico, o outro dia o médico decide que ele é mesmo, aí você pode falar? Entende? Você passou a ser a mesma coisa porque o médico decidiu que está na mesma categoria? Veja, tenta imaginar, se eu te pedir para imaginar qualquer coisa, você vai imaginar, você vai pensar linguisticamente. Você vai dizer assim, primeiro eu vou lá na Luna, vou gravar esse, depois acho que eu saio para almoçar. Tudo que você pensa, apesar de serem coisas, apesar de terem imagens, você pensa linguisticamente. Agora, pensa como é que alguém não verbal, sem linguagem, pensa o que vai acontecer durante o dia. Não dá para a gente se aproximar dessa mentalidade. Não dá para nós, não dá para os pais e não dá para o autista nível 1 se aproximar. Ele vive uma experiência de mundo completamente distinta de alguém que é não verbal ou minimamente verbal. Então, não adianta dizer o diagnóstico é o mesmo, então nós que falamos por eles. Não tem essa... Apesar de serem o mesmo diagnóstico, são condições diferentes dentro do mesmo espectro. Mas as condições são completamente distintas. Então, esse é um problema muito sério. Decorre deste problema
esses discursos, né? E a gente precisa ter clareza, quem tem um caso de autismo nível 1, precisa ter clareza de que existe uma variedade dentro desse espectro. Existe uma variedade que está próxima da minha experiência de mundo, nós compartilhamos essa experiência de mundo, temos interesses em comum, temos visão em comum, temos uma pauta em comum, e é legal, a gente se organiza e participa desses processos, e tem aqueles que têm experiência muito diferente e que não podem representar a si mesmos, e que, portanto, as famílias representam, então todo mundo trabalha junto, todo mundo colabora junto, então vamos trabalhar todos, entende? Então, essa ideia, esse divisionismo é que produz esse discurso. Porque o objetivo do discurso em grande parte, é deslegitimar as famílias, Sim. entende? E aí, veja, parte desse discurso de eu sou nível 2 é esse processo. Porque aí você tem nível 2, pessoa que está dizendo que é nível 2. A pessoa faz um texto desse tamanho. Olha, eu queria analisar essa questão do ponto de vista filosófico. Por quê? Essa pontuação sua, eu sou autista nível 2. Na verdade, o que está acontecendo é banalizando o nível 2 e nível 3 para dizer, não, você está dizendo que nível 2 e nível 3 os pais têm que falar, olha fulano, olha cicrano, olha beltrano, eles falam por eles mesmos. Não, porque eles não são nível 2 e nível 3. Então é importante a gente marcar essa distinção para que fique claro que a gente tem grupos diferentes, experiências diferentes e que a gente precisa agregar todo mundo aqui para fazer essa luta, para fazer representação das pessoas autistas em todos os ambientes. Essa confusão mesmo que fazem. Eu já entrevistei várias pessoas também que já se declararam nível 2 de suporte, por exemplo, que no seu laudo estavam isso. Então, a família traz dessa forma, mas que tem uma compreensão, que fala... E que o nível 2 era retratado pela dependência na vida. Então, o suporte... dependente para tudo, no caso, assim, de ir e vir, para as coisas de casa. Assim, uma pessoa muito ingênua em absolutamente tudo, tal, mas a fala era desenvolvida, tinha uma compreensão. Então, assim, o DSM, a gente tem que olhar para quem criou essa definição. Quem criou essa definição foi o DSM. É lá que está a definição. E lá a definição, a gente fala nível de suporte por uma questão mais cultural, mas lá está escrito nível de gravidade. Então, quem estiver em casa, pega o DSM, abre lá, vai estar escrito nível de gravidade. E aí está dizendo o seguinte, ó, nível 2, déficits graves na comunicação. O indivíduo que normalmente fala algumas palavras, algumas frases soltas, pequenas, isoladas, para coisas que ele gosta, coisas que ele tem muito interesse, é isso. Então, se a pessoa tem uma articulação verbal, mesmo que ela tenha uma situação que tenha outras dificuldades, se ela não tem um déficit verbal grave, não se enquadra dentro do conceito, entendeu? Então, é déficit verbal grave. E se a pessoa está compreendendo... Tudo que a gente está falando aqui é extremamente complexo. Nada que a gente não está dizendo, pega água. Ela pode entender, me dá água. Vamos para a escola, tomar banho. Isso ela pode entender. Agora, essa discussão que nós estamos fazendo aqui, se uma pessoa entendeu isso, ela não tem o déficit grave. Ela pode dar a pirueta que ela quiser, mas ela não tem o déficit grave, né? E aí, eu sei que às vezes é difícil para a pessoa entender isso, e às vezes o posicionamento dela dentro da comunidade depende dessa classificação, entende? E aí esse jogo, ele acaba sendo prejudicial, né? Então, assim, ó, tem déficit grave? Não tem. Então, não é. A realidade importa. Né? Mas eu não sei... Sim. Agora, a pessoa quer continuar falando? Fala. Não, quem somos nós para dizer que a pessoa tem que falar? Não, ela fala o que ela quiser. Agora, na comunidade tem que ter essa clareza. Por quê? Veja, uma mãe pega e me manda alguma coisa. Olha que esse menino nível 3, não sei o quê. Aí pega um indivíduo que é nível 1. E aí daqui a pouco, ela diz assim, não, mas nós não somos ouvidos. A mesma mãe. Porque eles estão dizendo lá que autista não precisa de apoio. A mesma mãe que me mandou um vídeo do cara dizendo que não precisa de apoio. E que achando lindo, com lágrima nos olhos. Então, se a gente não tiver clareza das coisas, a gente vai construir uma situação em que é prejudicial para nós. Né? Então, a gente precisa ter clareza na consistência do discurso. Que discurso que as pessoas estão fazendo. Isso é uma verdade. E tem muita confusão mesmo. Isso do nível de suporte, acho que é o que o pessoal mais faz confusão mesmo. Porque dá confusão no sentido de que suporte? Suporte do quê? É suporte da fala? Suporte de AVDs? É o suporte, enfim. E também os médicos.
Porque tem um monte de laudo Sim. aleatório. Sim. E aí, você tá com o laudo, a pessoa fala, o médico falou. Então, Pronto, né? O médico disse... Assim então... como tem médico que diz assim, não, você fala, não é autista. Não tem como. Você fala, não é autista. Exato. Então, veja, o erro só é um problema quando é num sentido. No outro sentido, ele não é um problema. Entende? Todos os dois estão errados. Sim. Porque alguém pode falar e ter autismo. Por quê? Porque está na definição. Sim. O que importa é a consistência com a definição. Isso. Perfeito. Pessoal, a gente ainda... Olha, se fosse considerar mesmo, ainda tem muitos mitos a mais. A gente tinha separado aqui alguns, mas já a gente ainda entra em live aqui também. Então, por hora, debatemos esse. Num outro momento, a gente traz outros mitos mais. Né, são Luciano? Muitos, infelizmente são muitos. Ai, meu Deus, são muitos. Obrigado pelo bate-papo, Luciano. Pessoal, fiquem ligadinhos, então. Até o próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau.